Eita, agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande Mário Noronha, tudo bem? É uma honra receber você para uma conversa sobre inteligência artificial e essa novidade aí. Mário, o que você tem a dizer aí? Você também já está aí avaliando o chat GPT? Como é que fala aí? Boa tarde, José. Para mim é sempre legal conversar contigo, né? A gente já conversa há algum tempo sobre tecnologia, sempre quando ela vem uma tecnologia que impacta na educação, né? A gente acaba sempre batendo um papo, né? Esse chat GPT, assim, claro que acho que agora está na moda, né? Com esse potencial dele principalmente de criar textos que, na grande maioria ali, são textos bem produzidos e que têm um conteúdo bem relevante, né? Eu, no final do ano passado, comecei a utilizar um pouco, né? Confesso que não sou um usuário assíduo do chat GPT, né? Mas já fiz alguns testes. Mas acho que o mais importante assim, é a gente usar essa tecnologia, né? E tentar explorar ela ao máximo, já que ela está disponível, né? Ainda mais de forma aberta por enquanto, né? Para a gente tirar proveito em termos, principalmente aqui da educação, né? É claro que não passou, veio de certa forma, né? É claro que se esperava aí uma evolução da inteligência artificial, né? Mas nesse ponto aí que ela chegou, acho que ela veio e pegou muita gente de surpresa. Então acho que tem muita gente descobrindo essa nova aplicação aí, utilizando o processamento de linguagem natural, né? Que está produzindo aí textos, imagens, não só, né, na parte de processamento de linguagem natural, mas pessoal de design usando, pessoal de artes usando. Então ainda acho que ainda é um pouco novo, está gerando bastante polêmica, bastante receio, mas acho que do nosso ponto aí de vista da educação, né, principalmente quando envolve o ensino, eu, né, eu tinha comentado contigo, né, pretendo utilizar aí nas minhas aulas desse semestre. Não fiz ainda, mas espero numa próxima conversa já dizer os resultados dessas experiências, né? Agora, sim, de uma forma geral, é legal a gente já tem visto, né, que esse OpenAI já é uma iniciativa bacana. Eu acho que já vem de um tempo, né, de um certo grupo de pessoas que tem um pouco de receio de que a inteligência artificial fique na mão de uma única empresa, né, de poucas pessoas, né? Essa iniciativa já do OpenAI já é uma iniciativa bacana, e aí recentemente teve bastante aporte, aí, inclusive da Microsoft, né? E eu acho que realmente, se isso estivesse na mão de poucas pessoas, poderia realmente se tornar poderoso demais num grupo pequeno demais, né? Então, acho que essa popularização que o OpenAI tem feito aí da inteligência artificial, deixando esses algoritmos abertos, aí, tem sido importante para a gente, né? Enfim, né, acho que a nossa conversa vai bagunçar um pouquinho, né? Mas vamos lá, né? Primeiro ponto de vista aí é um pouco de susto, né? Para quem não está acostumado com o potencial da inteligência artificial. Não sei qual foi a tua impressão, né? Mas a minha, mesmo já conhecendo um pouquinho, quando eu fiz algumas perguntas ali, fiquei bem impressionado com as respostas, em temas que eu jamais imaginei que ela pudesse trazer respostas, em alguns pontos, bem interessantes, bem precisas. Show, Mário. Eu queria também que você contasse um pouquinho, antes de começar ali, falar mais especificamente do chat GPT, sobre um pouco mais sobre a tua experiência. Como é que você entrou nessa área de gostar de inteligência artificial? Você leciona, foi curiosidade, você se formou nessa área, né? E como é que você vê os avanços recentes, né? Porque parecia que a gente ia ficar com o chatbot ali, que é atendente, aquele assistente virtual, de repente a situação ganhou um grau de qualidade muito acima do esperado, né? Qual foi a tua evolução na discussão da inteligência artificial? Como é que você vem se capacitando em relação a isso? Por que você entrou e começou a gostar tanto dessa área? Bom, Josué, primeiro, assim, eu não sou um estudioso assíduo de inteligência artificial, né? Eu vou mais por curiosidade em alguns pontos e por necessidade, né, de projetos de ensino. Eu comecei. Minha formação é engenheiro eletricista, né? Como todo bom engenheiro, a gente faz um monte de coisa, né? em
inclusive engenharia, né? Mas a questão da inteligência artificial começou a ficar bem aplicada, né? Eu nunca entrei na área pensando em desenvolver algoritmos novos de inteligência artificial, né? Em 2016, eu fiz um curso de um professor de Stanford e cofundador do Coursera, né? E também trabalhou no Google Brain, que é o Andrew Ng. E acho que foi um curso que me motivou muito. Era um curso de aprendizagem automática, ele chamava, né? Que era machine learning básico, usando o Octave, que na época eu trabalhava muito com MATLAB. Então ele um curso que trazia de uma forma bem, não vou dizer simples, mas bem acessível, né? A parte matemática por trás da inteligência artificial. A gente desenvolveu alguns algoritmos, né? E aquilo foi me chamando a atenção já naquele momento das possibilidades de aplicações. Acredito que nos Estados Unidos, na época, já se tinha bastante aplicação, mas no Brasil ainda bem pouco, né? Em função até da quantidade de dados que a gente tinha armazenado e disponíveis para treinamento desses algoritmos, né? Mas eu comecei a me interessar um pouco em 2016, dali para frente eu fui fazendo cursos, principalmente vinculados ao esse Andrew Ng, que é uma referência para mim na parte de inteligência artificial. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? É um livro aqui que a gente pega, outro livro, aí você acha autores que têm pontos de vista bem distintos, né? Inclusive eu me lembro de ter passado livro para ti do Kai-Fu Lee, que é um outro autor muito bacana aí, que traz uma visão de inteligência artificial bem bacana, como que ela impacta na vida das pessoas. E aí a gente foi desenvolvendo ações dentro do IFSC, né? De cursos, inicialmente cursos de extensão, para mostrar que o pessoal poderia ter conhecimento e aprendizado de aprendizado de máquina, né, de uma forma mais simples, não desenvolvendo os algoritmos, mas aplicando os algoritmos. Então, a gente observou aí uma evolução muito grande de bibliotecas disponíveis e começou a ficar tão amplo e avançar tão rápido que hoje você usar inteligência artificial, você não precisa ser um programador nato, né? Mas você consegue já ter bibliotecas prontas que você consegue fazer uma aplicação dentro da tua área de conhecimento. Comecei aplicando inicialmente na área de telecomunicações, na área de comunicação, fazendo identificação automática de equipamentos através de aprendizagem de máquina, e depois a gente foi expandindo, né, para outras linhas de aplicação, conhecimento de voz, de locutor, que a gente chama, né, manutenção preditiva. Aí eu fui me enfiando na área, aí, mas sempre do ponto de vista de aplicação, né? Nunca, né, tinha trabalhado e nunca trabalhei ainda em projetos, né, com processamento de linguagem natural, que é o que está por trás ali do chat GPT, né? Mas, de uma forma geral, foi isso que foi me motivando e me fez entrar na área, tá, já. Aí fui acompanhando mais como curioso, né? Mas não me considero de forma alguma aí um expert em inteligência artificial, mais um intrometido aí, que eu digo, né? Que usa a inteligência artificial, usa aprendizado de máquina, né, chamado dessa forma, né? Para aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e no ensino também. O professor Mário Noronha é muito modesto, né? Ele tem ajudado bastante a gente aí, ele tem recomendado livros, a gente vai sempre lendo, trocando experiência há alguns anos, né? E isso vai contribuindo aí para a propagação das ideias sobre inteligência artificial. Mário, é o seguinte, na minha infância, alguns filmes me chamaram muita atenção sobre inteligência artificial, assim, e o cinema ele explora, né, esse tom apocalíptico. Que filmes você assistiu que marcaram a sua vida, assim, que você poderia falar relacionado a esse tema? Então, Josué, assim, em termos de filme, assim, mais de ficção, né? O Eu, Robô lá, que é um filme já tradicional, que tem um livro bacana, né, que fala sobre inteligência artificial, mas acho que marcar mesmo em termos de ficção científica, assim, talvez eu acho que o Eu, Robô, assim, mais que está voltado realmente à questão da inteligência artificial, né? Mas, assim, o que é legal a gente ter em mente, né, quando a gente fala em inteligência artificial, José, e aí acho que é importante a gente separar, né? Tem dois grandes conceitos que a gente chama, né, que é a inteligência artificial, ela é uma grande área, e dentro da inteligência artificial a gente tem a inteligência artificial de estreita ou específica, né, e a inteligência artificial geral, né. A específica não é porque ela é pequena, ruim, não é tão potente, né, é porque ela é concebida para um fim específico. Então você cria uma inteligência artificial para treinar, para jogar xadrez,
e aquela inteligência artificial que aprendeu a jogar xadrez, ela não sabe jogar dama, né? Então, hoje, todas essas evoluções que a gente vê de inteligência artificial, elas estão nessa linha, a inteligência artificial específica. Por mais que elas sejam potentes e assustadoras, como o ChatGPT, né? Mas elas são ainda, dentro de um ponto de vista, uma região de controle bem, até onde eu sei, tá? Bem controlada, né? Ou seja, você tem que ter um humano ainda por trás, fazendo todo o processo de treinamento. Então, ela não vai sair aprendendo sozinha sem ter uma intervenção humana, né? Então, por exemplo, o próprio ChatGPT, né? Com certeza tiveram diversas pessoas que ficaram um monte de tempo coletando informações, dizendo quais são frases que são corretas, quais frases são ofensivas, quais não são, qual tipo de palavra a gente pode divulgar, o que a gente pode detectar como conteúdo inapropriado, enfim. Então, existem ainda humanos por trás treinando essas máquinas, né? Por mais que a gente tenha modelos de aprendizado um pouquinho mais evoluídos, ainda existe muito a questão do humano por trás, né? E são inteligências ou são técnicas de aprendizado de máquina no conceito da inteligência artificial específica. Não é uma inteligência artificial geral que vai sair dominando o mundo e criando, né, enfim, diversas ameaças para a nossa humanidade. Eu, assim, apesar de já ter lido livros aí de autores que vão nessa linha, né, de uma inteligência artificial mais geral, ainda a gente, na minha opinião, a gente está ainda na parte da inteligência artificial específica, né? Porque quando a gente for para geral, aí sim, né, aí você vai ter uma super inteligência que vai conseguir aprender sozinho e aí, claro, o processo de evolução, de geração de conhecimento, ele vai ser bem mais exponencial do que a gente tem observado. Se isso é bom ou ruim, tem gente que diz que pode ser uma coisa ameaçadora, mas, por outro lado, a gente pode pensar que se tiver uma inteligência artificial geral super inteligente, ela pode também salvar o nosso planeta de alguma forma, né? Que vem um asteroide, a gente não sabe o que fazer, a inteligência artificial pode descobrir uma forma de desviar um asteroide gigante que vem em direção à Terra de uma forma que a gente nunca imaginou, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, normalmente a gente tende, né, a ir para o lado da ficção científica. Mas tudo que a gente vê hoje, tá, na minha opinião ainda, e até onde eu conheço, elas são inteligências artificiais específicas, né, e que têm uma boa contribuição humana por trás, né. Então, filme que me chamou muita atenção, diria que esse aí, mas o que me chama mais atenção mesmo é o resultado que a gente está vendo aí no dia a dia e como ela tem contribuído para um crescimento exponencial aí do nosso conhecimento, né? Então, por exemplo, hoje você vê ali o próprio chat GPT, né, trazendo para quem é da área de computação, você pode usar ele de formas a fatorar códigos, a ter insights para determinadas codificações, enfim. Então, se a gente usar essa inteligência artificial, mesmo que não seja super inteligente, mas já de uma forma boa, a gente consegue avançar bem e aí, quem sabe, acelerar o processo de chegar numa inteligência artificial geral, né? E acho que ainda a gente não está tão próximo assim. Mário, não, eu fiz a pergunta porque quando criança passava muito na televisão 2001, Odisseia no Espaço. Foi um filme que me marcou muito, me chamou a atenção, porque ele era assustador, assim, né? E a gente vê que o cinema, ali você tem vários filmes aí que chamam a atenção por colocar a inteligência artificial como assim, causadora do fim do mundo, né? Por exemplo, Exterminador do Futuro, que é de 84, né? Ou Matrix, por exemplo, Blade Runner, tal. São filmes assim que marcaram assim o cinema e que trazem esse cenário assustador. Mas aí eu te faço a pergunta porque o cinema tem que ter bilheteria, obviamente explora isso, né? Nós estamos muito longe do Skynet acontecer, não, daquele... Eu acho que sim, José. Acho que Matrix ali e outros filmes, eles, assim, a gente tem algumas ondas, né, já estão bem especificados. Hoje a inteligência artificial chegou nesse ponto que está mais acessível para a gente experimentar, né, porque ele foi com uma linguagem, processamento de linguagem à troca, e todo mundo, hoje, escrever um texto, para muitas pessoas ainda é um desafio, né. Quando você vê uma ferramenta que te auxilia, você fica, de certa forma,
primeiro assustado, mas depois impressionado, né, com o potencial. Mas se a gente for pensar já em outras áreas, né, desde quando veio o processo, sistemas de recomendação, né, quando a gente fala em inteligência artificial, né, lembrando que as inteligências artificiais específicas são relacionadas muito a algoritmos de aprendizado de máquina. Então, a gente tinha os algoritmos dos sistemas de recomendação, por exemplo, que vieram lá desde quando a gente tem acesso às redes sociais, né, nas mídias sociais, você está clicando lá no Netflix, você está colocando uma pontuação para um produto, aquilo tudo são formas de você rotular e muitas empresas usam isso, né, para sistemas inteligentes de recomendação. Então, hoje, quando você faz uma pesquisa no Google, amanhã, né, sobre notebooks, amanhã você recebe um monte de, de anúncios de notebook, daquele que você procura. Muitas vezes é bom, né, às vezes invasivo, enfim, né, mas são sistemas que já estão rodando há um bom tempo, né, algoritmos que vão coletando informação e de uma forma inteligente, né, entre aspas, elas vão fazendo recomendações cada vez mais precisas. Isso funciona para sites de navegação, funciona para empréstimos bancários, funciona para precificação de preços em imobiliárias, de imóveis, enfim. Então, são dados que são inseridos em sistemas, em algoritmos, né, em técnicas de aprendizado de máquina, e aí você treina, você gera um modelo que, enfim, né, se for bem feito, ele vai ter uma capacidade de fazer uma predição, uma, uma classificação muito boa. Hoje, se a gente for pensar em imagem, né, todo o processo de reconhecimento de imagem de voz que a gente já tem no Alexa, o próprio processo de autenticação em celular, né, tudo isso é um sistema de reconhecimento de imagens e de voz que foi treinado, né, muitas vezes por humanos que estão rotulando. Quando a gente entra num site, ele pede para dizer, olha, onde essas fotos, onde tem um sinaleiro, onde tem uma faixa de pedestre, você está rotulando e está treinando, de certa forma, algoritmos de machine learning, de IA, para melhorar o processo de classificação de imagens, né? Então, tudo isso já vem acontecendo há muito tempo, né? E essas técnicas vão melhorando cada vez mais. Então, são ondas que vão vindo, né? Que a gente vai percebendo, e à medida que elas afetam mais a gente fica mais impressionado. Então, veio toda essa parte de sistemas de recomendação, internet, reconhecimento de voz, o pessoal a Alexa já é uma coisa bacana de brincar, né? Ela entende bem, né? Se eu falar Alexa muito alto aqui, ela vai acionar, né? Enfim, então tudo isso já está rodando há muito tempo, aí veio numa evolução, agora chegou aí uma evolução bem significativa na parte de processamento de linguagem natural. Daqui a pouco a gente deve ter uma evolução bacana na parte de robótica, né? Então, se hoje a inteligência artificial já tem olhos, ouvidos e boca, né, e dedos para escrever, né, daqui a pouco ela vai ter pernas e braços, né? Então daqui a pouco a gente vai ter um robô que vai eventualmente fazer serviços que o humano às vezes faz e que a gente fica repensando se o humano deveria fazer aquilo mesmo, né? Então, se a gente for pensar que a inteligência artificial está vindo e está ameaçando a gente, ou está tomando emprego, talvez seja também isso, um dos autores fala muito bem, né, o Kai-Fu Lee, né, que talvez ela venha para ensinar a gente a entender de fato o que é ser humano, né? Então, claro que é difícil a gente ter um prognóstico muito positivo, sabendo que tem gente perdendo emprego, né? Essa própria demissão em massa que a gente vê nas big techs, né? Claro, não sou especialista também em análise dessas empresas, mas se a gente for ver, né, claro, teve um crescimento muito assustador de empregos na época da pandemia dessa empresa, né? Talvez agora elas devam estar se ajustando, mas eu acredito também que o próprio potencial do IA também está revendo alguns postos de trabalho, né? Então, o pessoal está, de fato, vendo se é necessário realmente ter todas aquelas pessoas naquelas empresas. Então, tem esse ponto, né? Que vai ter que ter uma equalização aí de ajuste com o advento da IA de uma forma mais democrática, né? Mais acessível a todo mundo. Eu acredito que muitas empresas vão querer ter um assistente como o ChatGPT para auxiliar em diversos trabalhos, né? Daqui a pouco vai vir a versão premium, enfim, daqui a pouco o cara vai pagar um pouquinho mais, vai ter um negocinho um pouquinho mais avançado.
Então, assim, acho que a gente vai vivenciar um momento bem interessante, né? Ô, Mário, você falou aí dos robôs, aí da inteligência artificial, né? Eu lembro assim que, paralelamente ao desenvolvimento da IA, a gente também tem aí desenvolvimento na robótica, robôs que fazem trabalhos pesados, que carregam armamento para os soldados, né? Que já ficam de pé, que dão, fazem acrobacia, que não caem, que são capazes aí de fazer coisas incríveis já hoje, né? Agora, imagine você ter esse robô, né, com todo o arsenal da inteligência artificial. Por isso que eu fiz essa pergunta dos filmes, né, porque muitas vezes o filme é baseado em ficção científica, né. Por exemplo, alguns filmes são baseados aí no Isaac Asimov, né. A gente tem hoje grandes escritores como Yuval Harari, né, que escreveu lá o Homo Sapiens e Homo Deus, né. E você tem Stephen Hawking, né, que faleceu em 2018 e que pouco antes de falecer, fez algumas críticas e teceu algumas preocupações, né, sobre a questão da inteligência artificial e a humanidade, né? Então, são questões que você vê isso como um problema ou isso é só um fatalismo e que não deveremos desconsiderar? Já assim, acho que é uma pergunta assim, bem difícil de fazer uma predição sobre isso, né? Claro que o movimento da evolução da IA, ela tem todas essas preocupações, né? Imagino eu, né? Eu não estou desenvolvendo algoritmos de ponta que nem esse pessoal faz aí, né? Mas existem toda a questão de você ter situações de contorno, né? Para que o desenvolvimento de uma superinteligência saia de controle, né? Existe muita questão ética por trás também, então isso já tem sido trabalhado de uma forma bem intensa, né? Porque, como eu disse, hoje os algoritmos que a gente vê são réplicas das informações e, de certa forma, se uma informação que eu estou alimentando ela tem viés, aquela inteligência artificial vai ter um viés, né? Se eu sou preconceituoso na hora de treinar a inteligência artificial, ela vai ser preconceituosa, né? Se eu uso mais imagens, por exemplo, de pessoas asiáticas e menos de pessoas ocidentais, por exemplo, a inteligência artificial vai reconhecer melhor pessoas asiáticas que ocidentais. Então, assim, ela não tem mágica, né? Por enquanto, o viés que a inteligência artificial tem é o próprio humano que passa no processo de treinamento. Então, essa é uma preocupação já que já vem sendo tratada, né? A própria questão desse processo. Opa, peraí, vai treinar? Então vamos treinar com ética, porque senão a gente vai ter uma IA antiética, né? A partir do momento que ela tomar consciência própria, aí acho que é uma coisa difícil eu não tenho, assim, um palpite. Eu acredito que não vai ser assim, talvez nos próximos, vou chutar, hein? Para mim não seria nos próximos 5 anos, 10 anos isso, tá? Você acha que nós estamos perto da singularidade? Não, eu acho que não. Eu acho que não. É assim, ó, novamente, né? Se a gente for pensar, isso pode acontecer muito rápido, tá, José? Então, assim, é difícil a resposta, porque, assim, uma vez que você, na minha concepção, né? Uma vez que você cria uma superinteligência, aí é uma coisa exponencial. Eu acho que a similaridade, o crescimento é muito rápido. Em questão de semanas, você teria, né, uma coisa completamente inimaginável hoje, né? Agora, a questão é quanto tempo a gente demora para chegar numa superinteligência dessa, né? Então, se a gente demorar uns 10 anos, beleza, a gente tem 10 anos. A partir do momento que você descobrir uma superinteligência, aí eu acho que o crescimento eu diria meses, né? É que o chat Agora, GPT, que o chat GPT é o mais perto que a gente chegou desse ponto, não acha? José, do que a gente vê hoje, né, do que está acessível para nós, sim, né? Mas, por exemplo, o Google tem iniciativas bem poderosas também, com algoritmos até mais, assim, mais sofisticados do que são utilizados no ChatGPT, né? Como não está acessível ainda ao público, é difícil de avaliar. Eu testei, por exemplo, plataformas de reconhecimento de imagem, uma plataforma muito bacana. Tive a oportunidade de fazer um teste numa plataforma que chama Landing AI, que é uma empresa que o próprio Andremian é um dos cofundadores também, né? Ele fez uma plataforma de visão computacional. E aí eu fiz algumas reuniões com eles de curioso, né, para conhecer a plataforma, e eles convidaram para fazer um teste numa versão beta, né?
Então, hoje, por exemplo, na parte de visão computacional, você pega uma imagem, coloca lá, você pega uma imagem, por exemplo, eu quero identificar uma torre de transmissão de energia. Aí eu coloco uma imagem, nessa imagem tem uma torre de transmissão, tem o céu, tem equipamentos dessa torre de transmissão, tem uma rua. Eu vou com o mouse e clico, olha, isso aqui é a torre, isso aqui é o céu, isso aqui é a rua, isso aqui é um passarinho, e eu coloco para treinar uma única imagem. Então, com uma única imagem, você já consegue fazer com que uma, uma inteligência rotule diversas outras imagens e identifique onde está a torre, onde está o céu, onde está o passarinho, onde está a estrada. Então, assim, se a gente for fazer um comparativo com o chat GPT, eu não sei te dizer qual é mais evoluído, né? Mas com certeza esse de reconhecimento de imagem é muito poderoso. Só que não é uma coisa tão acessível, né, para as pessoas. Então, assim, são algoritmos que estão ficando cada vez mais sofisticados, mas ainda no conceito não de uma superinteligência, né? Porque eles são concebidos especificamente para aquilo. Então, se você pegar o chat GPT e pedir para ele reconhecer uma imagem, ele não vai reconhecer, né? Agora, se pedir para ele quais são os softwares, talvez ele saiba. Agora, por quê? Porque ele pegou informações até 2021, por exemplo, né? E tudo que estava disponível, ele compila aquilo e coloca como resposta, né? Monta as sintaxes, as semânticas, enfim, né? E te joga um texto. Agora, por exemplo, ele não vai pegar fatos que ocorreram depois de 2021. Mário, Então, tem uma limitação, né, Josué? Então, sim. eu não sei, eu diria que a gente tem um bom caminho ainda para percorrer antes de chegar nessa singularidade. Tomara. Mário, dizia o Einstein, né, que a gente tem que fazer as perguntas certas para a natureza, né, para obter respostas, né. Eu comecei a fazer perguntas, né, para o ChatGPT relacionadas a ele mesmo, né, a sua concepção, criação, intencionalidade. Uma preocupação, primeiro, foi em decorrência da fake news, né. Existe muita informação falsa na internet, intencional ou não, e a minha preocupação era se o chat conseguia reconhecer, né? E eu tive a resposta de que ele acessa Facebook, Instagram, acessa a Wikipedia, né? Ou seja, é preciso tomar cuidado e ele deixou claro que sim, é possível ser afetado, né? As respostas podem ser afetadas por informações equivocadas, né? E aí você pode ter respostas homofóbicas, racistas, né? Respostas sexistas, tudo isso é possível porque a internet é um universo, né? Então você precisa dessa preocupação que ele não é infalível, ele representa o que tem de disponível na nossa humanidade, ela não é algo que está isento disso, né? E aí é outra preocupação, né? Preocupação grande dessa semana também, as universidades americanas preocupadas com o plágio, né? O plágio sempre existiu, né? Eu lembro que quando eu entrei na Escola Técnica Federal, aí eu vou deixar você respirar um pouquinho, contar um pouquinho. Eu entrei numa instituição, Escola Técnica Federal, em 1993, aí em junho, e a gente tinha máquina de escrever. Era máquina de escrever elétrica, mas era máquina de escrever. Tinha poucos computadores na instituição. Nós pegamos aí o início da computação, os primeiros computadores ali no campus, o telefone celular, a instalação da internet, a nuvem, o Wi-Fi, né? E etc. E hoje a gente vê isso acontecendo 30 anos depois. Então, na verdade, naquela época, lá no início, já os alunos que tinham computadores faziam uns trabalhos no computador. E eu me deparei já nos primeiros anos com plágio, né? E com dificuldade de identificação. Então, muita gente está preocupada, por quê? Porque o ChatGPT é capaz de produzir, inclusive, um artigo de boa qualidade. Esses dias eu vi ali que ele pegou a questão do Enem, né? 2022, conseguiu fazer uma boa redação, foi corrigida sem os professores, sem os professores saberem, teve uma boa nota, uma nota 680 de 1000, né? Ou seja, nada mal, né, para uma redação construída em 15 segundos, né? Que é essa preocupação. Então, a preocupação com a academia, com os artigos, com o plágio, né? E também com a perda da capacidade de reflexão, né? Porque se as pessoas começam a copiar e não pensar, né? Porque quando você escreve um texto, você tem todo um processo de reflexão, e aliás, eu gosto muito de escrever, né? E aí eu falei, vou testar se é capaz de escrever num bom nível. Aí, semana eu peguei um assunto que é educação financeira, que eu gosto muito, e fui lá, vou explorar o conceito de preço e valor. É um assunto
interessante, né? Nem todo mundo faz essa reflexão, né? Quanto vale um copo d'água no deserto, por exemplo? E comecei a fazer as perguntas geradoras lá para ele e tal. Quando eu vi, eu tinha um texto bem consistente, né? Produzido ali em menos de meia hora, sobre educação financeira, né? E isso, obviamente, eu teria capacidade de fazer o texto, né? É um texto que eu pude corrigir, é um texto que demoraria mais para eu escrever, mas ele fez isso, né? Então aí entra essa preocupação autoral, né? E de quem é esse texto produzido? Tem livros já escritos usando o ChatGPT, já tem livro já produzido, inclusive ilustrado com a inteligência artificial também, né? Com o Midjourney e tal, né? O que você pensa disso? Como é que a gente vai sair dessa? Como é que a gente vai conseguir, como educação, superar isso ou usar isso a nosso favor? Porque essa semana mesmo eles já desenvolveram um aplicativo que permite verificar se é IA ou não. Então eu mesmo testei, coloquei um texto meu, original, e ele disse que era meu mesmo, que não era IA. E coloquei um texto IA e ele disse que era IA. O que você vê isso? Como é que você vê esse impacto todo na educação? Olha, Josué, assim, acho que a gente vai aprender conforme for aparecendo os problemas, né? Então, como ainda para nós aqui no Brasil, e isso chegou ainda no Brasil, né, antes de iniciar as aulas, né? Então, acho que esse ano a gente deve ter muitos casos, e aí, conforme for surgindo problemas, o pessoal vai tentando buscar soluções, né? Acho que uma solução que o pessoal já apresentou realmente foi uma forma de você detectar, né, se o texto, se, enfim, né, trecho de um texto ele foi produzido por IA, né, a probabilidade dele ter sido, é provável que ele tenha sido feito por IA, isso já ajuda um pouco, né, principalmente na questão de plágio ou na questão de direitos autorais, né, quem produziu isso. Mas eu ainda vejo de outra forma, né, eu vejo que a gente tem uma ferramenta poderosa e, e ela pode, de fato, ajudar bastante no processo de educação. Agora, como a gente vai fazer isso, para mim ainda não é claro, né? Comentou uma coisa importante, né? Para nós que já tem uma prática inscrita ou já aprendeu a programar, você usar uma ferramenta dessa, eu acho que ela é uma baita uma ajuda. Por quê? Porque a gente já passou pelo processo de aprendizado, né? E aí quando você vê aquilo, você consegue fazer uma avaliação boa e aquilo te ajuda, às vezes, a chegar num resultado melhor. O problema talvez esteja aí em quem ainda não passou por esse processo. Ou seja, quem ainda não escreveu muita redação na vida, quem não fez muita codificação na vida. E talvez, eu acho que assim, talvez um paralelo, uma analogia não tão muito boa assim, mas calculadora, né? Se usar a calculadora hoje para quem já sabe fazer conta de adição, subtração, é uma beleza, né? Não vai te atrapalhar, né? Mas para quem nunca está aprendendo, né? As crianças estão aprendendo lá na terceira, quarta, quinta série, fazer essas operações básicas, já usar uma calculadora não é uma coisa boa. Então acho que você já não sabe programar, começa a usar um software desse para aprender a programar, ainda não é claro para mim como que ele pode auxiliar, porque existe a tendência da gente pegar pronto e a gente sabe que nós somos professores, né, Josué, que ainda o hands-on ali, a mão na massa, e você fazer isso ainda é um processo que ajuda a gente a aprender, né? Talvez a gente mude mais para frente a forma como a gente ensina e talvez realmente a gente chegue à conclusão lá na frente, olha, de fato não era importante ensinar isso, né? Mas hoje, sim, de largada, eu diria que ele tem que ser usado não para iniciar uma pessoa a aprender sobre o assunto, né? No sentido de, vou aprender a programar, vou usar isso. Vou aprender a, a pintar, vou usar o Midjourney, por exemplo, né? Agora, para quem já sabe usar esse software e aprimorar suas técnicas, acho que vai ser uma ferramenta bacana. Para quem não sabe, aí vai ter que talvez ter o papel do professor, né? Em usar de forma conjunta, talvez trabalhar com questionamentos, né? E perguntas para discutir essas perguntas na sala de aula, as respostas. Vamos avaliar a resposta que ele deu. Será que ela é boa? Será que não é? Enfim, né? Mas sem um tutor no início, assim, para quem não sabe do assunto, usar só aquilo, aí pode criar um gap, uma lacuna de conhecimento que talvez lá para frente a gente pague a conta, né? Mas eu sou um que vou testar e vou usar com os alunos. Agora, não sei como vai sair isso aí, né? Mas a gente tem que fazer a experiência também como professor, né, José? Não dá para a gente deixar os alunos vão usar. Eles vão usar. Então é melhor que usem
Isso, né? Mário, eu me lembro bem daquele filme que no ano passado fez muito sucesso, né? O Não Olha para Cima, vem um meteoro, né? Aí Ah, vem eu aquela vi isso briga também, toda, né? cara, Então, assim, fantástico, cara. na verdade, assim, tem gente que não quer olhar para cima, né? Então acha que Verdade. isso aí não tem consequências. Então, assim, eu não sou nenhum grande especialista em educação, mas trabalho com educação como educador aí há quase 30 anos, já li bastante também, já conversei com muita gente inteligente como você, né? E eu posso E, dizer que é algo que é um divisor de água. Para mim, se isso não for disruptivo em educação, eu não sei o que será, né? E a gente, obviamente, já passou por grandes mudanças, como mesmo a internet, por exemplo, é uma grande mudança, uma grande revolução nessas últimas décadas, né? Você tem um telefone, né, no bolso, né, com toda a internet, com Wi-Fi, também é um grande avanço. Então, a gente já teve uma série de tecnologias recentes que impactaram a educação e impactam, né? Só que essa é um tipo diferente de impacto, porque essa versão que nós estamos vendo é uma versão primitiva, né? O chat GPT-4, que eles anunciaram para os próximos meses, parece-me que vai surpreender muita gente, né? E aí, Mário, eu fiz essa pergunta ali, né? Os riscos do chat GPT para a educação para o próprio chat GPT. Vamos colocar aqui na tela, vamos fazer coloquei junto, também. né, para quem não usou ainda, ver como é que funciona, né? E vamos ver a resposta também, pode ser? Claro. Estou aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Quais os riscos do uso do chat GPT pelos estudantes, né? E vamos, opa, deu um erro, então vamos lá. Deve estar. Tem muita gente usando, talvez. Né? Pois é, olha só, a gente aqui pegou uma situação ruim, né? Vamos dar um Eu F5 fiz aqui. ele, aí eu testei muitas vezes, ele colocou até um contexto assim, eu vou fazer uma meditação, né? Para quem não está conseguindo usar o chat GPT. Pronto, aí vem, ali, ó, aí vem, começou, tá vendo? Ó? Os riscos do uso, né? A falta de compreensão crítica, né? Pode levar a uma falta de pensamento crítico e solução dos problemas. Informação incorreta, né? Ela pode não ser precisa ou atualizada, o que pode levar a conclusões erradas. A dependência excessiva, né? Pode levar a dependência de fontes externas, né? E falta de habilidade de buscar e avaliar informações por conta própria. Falta de habilidades sociais, o uso excessivo pode afetar negativamente as habilidades sociais e interpessoais, né? Já que eles estão menos expostos a interações humanas. É importante que usem como ferramenta complementar, né, e não como única fonte de informação. Perfeito, Aida. Veja você que boas respostas. São respostas de um nível interessante, não tem nada ali que seja tão complicado, mas é isso, né? Ele fala um Elas pouco são de gerais, né? dependência, né? Independência também é a falta de desenvolvimento, né? A pessoa perdeu o desenvolvimento. Né? O que você acha Mas da elas, resposta dada? essa resposta eu achei, assim, achei bem geral, né? Como dizer, assim, é uma resposta que talvez para quem não entenda tá bom, né? Mas assim, a resposta foi muito, talvez até em função de uma tecnologia como qualquer outra, né? Se você usar excessivamente, se você usar o Google demais para pesquisar, você e não souber avaliar o que você está lendo, você também está. Então, assim, é uma resposta bem genérica nesse caso, né? Enfim, mas esse é o perigo, né? O perigo de usar, talvez, sem você ter um conhecimento prévio e sem ter alguém guiando, você assumir aquilo como verdade, né? E aí trabalhar naquele, deixa eu me tornar especialista em agronegócio. Eu vou lá 15 minutos e consulto o chat GPT e já estou discutindo com todo mundo sobre agronegócio, né? E hoje já tem um pouco disso, né? Porque o pessoal vai no Google e usa, só que eles têm uma ferramenta um pouquinho mais poderosa agora, né? Mário, os especialistas de Facebook, né? Ou seja, as pessoas que É, nunca estudaram nada na vida emitem então, opiniões técnicas, né? De alto nível, né? isso aí vai gerar, eu assim, imagino que vai ter os grupos de WhatsApp daqui a pouco vão estar pipocando, né? Porque o cara não vai aceitar qualquer resposta, vai jogar no chat GPT ou em qualquer outro semelhante, vai ter uma resposta e vai começar a contra-argumentar. Então, assim, vai gerar trabalho para quem sabe. Assim, que não é ruim, que a gente vai ter que ter cada vez mais argumentos mais importantes vamos lá, para contra-argumentar respostas que são imprecisas, como ele mesmo colocou, às vezes
não tão densas, né? Mas acho que, assim, de uma forma geral, é legal para você trazer junto com os estudantes, né? Principalmente para correção, para aprender a escrever melhor, enfim, porque ele tem uma escrita legal. São frases já tamanhos meio pré-formatados, né? Mas já é legal você ter um estagiário, Ô pessoa Mário, que escreva assim, né, Zé? sim, Mário, explica para nós, assim, numa linguagem mais acessível, né? Você é nosso chat GPT aí, né? Como é que ele é capaz, de onde é que ele tira essas informações exatamente, na tua visão? Qual a fonte de dados para isso? José, assim, pegando um sistema de processamento de linguagem natural, né? Você cria chama corpos de palavras, como se você tivesse um saco, né? Um conjunto de palavras, você faz o que chama de tokenização, você dá um rótulo para cada palavra, um número para cada palavra, aí você usa técnicas, no caso do ChatGPT, se não me engano, ele usa a técnica de Transformers, que é uma técnica que tem um mecanismo de atenção muito interessante, que consegue armazenar as informações e dar atenção devida para pontos que chamaram atenção numa frase, por exemplo, a posição que a palavra tem que estar, enfim. Então, tudo isso está na técnica que vai fazer com que ele monte uma frase que tenha nexo, né, que tenha sentido, certo? E a informação vem de humanos colocando e treinando máquina. Então, se você tiver aí, vamos lá, chutar aqui uns 100 milhões de reais, e talvez você faça mobiliza uma galera, pega tudo quanto é informação, pega o algoritmo do chat GPT mesmo e vai treinando o seu próprio robozinho. Só que isso tudo, hoje o treinamento do IA ele é caro, né? A rotulagem dele é cara, né? Porque você vai precisar de pessoas, agora imagina, você vai precisar de pessoas também que vão ser expostas a conteúdos ofensivos. Quem que vai estar também disposto a ficar lendo frases ofensivas e às vezes frases depressivas, enfim, né? Tem alguém fazendo isso, José, porque ele identifica, ele não vai colocar ali, entendeu? Ele não coloca ali não é à toa, porque alguém já treinou e já pegou várias frases, várias palavras que são ofensivas e diz para a máquina, quando vir aqui você não coloca isso na saída. Ô Mário, falar em aprendizado, né? Alguém sofreu atrás, alguém sofreu por trás, tá? Falar nisso, Mário, eu estava vendo ali esses dias uma reportagem, né, passou acho que no Fantástico, que ele chegou lá e pediu para o cantor Sorocaba, né, para ele testar, né? Ele pediu assim, escreva uma melodia no estilo Sorocaba, usando a palavra Pantanal, né? Então, nesse caso, né, ele faz uma varredura na obra, né, do cantor, que é uma pessoa famosa, né, e a partir daí ele traz uma melodia, mas assim, eu escrevo bastante. Eu cheguei a perguntar para ele, como é que eu posso treinar o chat GPT para escrever, para dar resposta da minha maneira de escrever, né? Ou seja, eu faço uma pergunta e escreva do meu jeito. Aí ele já deu uma resposta bem mais complexa aí em relação ao aprendizado, né? Ele disse como fazer, mas eu percebi que exigia um conhecimento mais aprofundado. Não é tão simples assim fazê-lo aprender. O que ele fala, que eu perguntei assim, na hora que eu elaboro a minha pergunta, eu já posso colocar alguns elementos que dê pistas da forma como eu estou querendo abordar. Aí ele já vai dando uma resposta um pouco mais precisa, né? Assim, José, eu não sei exatamente como funciona, não explorei ainda a técnica GPT-3 ali, né, 3.6, enfim, né? Eu entendo um pouco do Transformers, porque eu usei em outra aplicação, mas o GPT ali eu não sei exatamente como funciona. Mas, assim, o fato dele identificar o teu estilo é porque em algum momento ele pegou e viu se você tem algum vício, se você... o Josué ele gosta de escrever frases mais longas. O Josué gosta de colocar uma palavra X do lado da Y. Enfim, aí ele transforma tudo isso em probabilidades, né? A chance olha, pela formação da frase, né? Pela posição dos verbos, pela posição, pelo comprimento das frases, boas chances de ser o Josué. É o estilo do Josué, ele aprende o estilo, né? Mas aprende por quê? Porque ele pegou vários textos seus e colocou lá para treinar. Se não tiver isso, ele não vai saber o teu estilo, só de você. Ainda não, né? Só de imaginar como seria o Josué. Eu conheço o Josué, eu conheço ele porque eu conversei uma vez com ele. Agora, conversar com você é uma coisa, ler os teus textos
são outros, né? E isso ainda o IA não está nesse ponto ainda, José, pelo menos o 3, né? Sim. É interessante que quando eu fiz o texto ali do valor e do preço, né, como eu fiz algumas perguntas e essas perguntas têm relação com o livro que eu havia escrito, né, acabou trazendo respostas muito parecidas com as que eu tenho, né? Então é interessante que eu fiquei assim, né? Como é que ele pega essas informações? Mas eu queria fazer outro desafio aqui, colocar para o chat GPT aquela pergunta, né? Como é que os professores podem utilizar em sala de aula? Vamos ver o que ele responde. Pode ser? Ah, pode, Vamos ver claro. aqui, vamos ver aqui. De que forma o chat GPT pode ser utilizado por professores? Pensou mais, hein? Acho que ele então consegue saber, né? Acho que ele viu que é complicado, né? Ele já percebeu que não vai ser fácil, né? Auxílio na correção de provas, corrigir prova mais rápido e eficiente, geração de questões, pode gerar questões personalizadas, né, para avaliar o conhecimento dos alunos em uma matéria, criação de material de ensino, pode ajudar o professor a criar material de ensino mais atraente, interativo, respondendo perguntas, né? Pode responder perguntas dos alunos de maneira rápida e precisa, permitindo que os professores se concentrem em questões mais complexas e importantes, auxílio na pesquisa, ajudar os professores a encontrar informações rapidamente durante a pesquisa e organizá-la de maneira concisa e clara. No entanto, é importante que os professores sejam cientes dos riscos associados ao uso do chat GPT e sempre verifiquem as informações fornecidas com fontes confiáveis antes de usá-las em seu ensino. O que você acha dessa resposta, Mário? Acho que, assim, eu já tenho usado ele para fazer algumas perguntas ali da disciplina, né? Até para ver como ele responde, né? Na parte de comunicação sem fio. Sim, é legal. Você pode pensar até em montar uma sequência de perguntas e disponibilizar para os alunos para discussão, né? Assim, ajuda. Preparação de material ajuda, né? E, Aliás, assim, assim, as uma ilustrações, né, excelente. Mário? Tem professores que têm umas apostilas que não tem nem imagem, né? Super ruins, né? Já Talvez usa. até usar ali para ilustrar vai ficar melhor, porque eu vi ali alguns resultados de ilustrações que são fora de série, né, Mário? Para a produção de material, acho que vai ter uma ajuda boa, sim, cara. Eu tenho usado um pouco, tá? Para tentar, assim, pelo menos entender como ele daria uma sequência ali na disciplina. Legal, assim, é como se fosse um colega que tu tem ali para trocar opinião. Claro que às vezes vem opinião furada, né? Então aí o conhecimento nosso é importante para filtrar, né? Deixa eu fazer um parênteses, assim, interromper, assim, ó. Eu vou ministrar uma disciplina na engenharia, aquela mecânica dos sólidos, a gente aprovou ali no PPC, que ela vai ser em formato EAD. Nesse semestre, a disciplina vai ser dada pelo Alex, né, o Alex ali de refrigeração, e eu vou usar o tempo para a preparação, né? E aí eu comecei vamos lá, vamos usar o ChatGPT para pensar essa nova disciplina, né? E aí eu pedi para ele me apresente ali como a disciplina pode ser organizada em 10 tópicos, por exemplo. Olha, os 10 tópicos que ele apresentou estão muito coerentes, estão muito bons, né? A questão é o seguinte, mas eu não dei informações para ele do perfil do nosso estudante. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu adapto a disciplina, customizo de acordo com o conjunto de estudantes. Todo semestre, quando eu vou dar aula, eu faço aquela avaliação diagnóstica, vejo mais ou menos o nível dos alunos, quarta, quinta fase, e aí eu vejo, alguns alunos chegam na quarta fase com dificuldades em vetores, em trigonometria, né? Dificuldades mesmo matemáticas ainda, né? E aí a gente tem que fazer todo um processo de aprimoramento, ali, de contribuir para aqueles. Então, assim, às vezes quando ele faz isso, ele dá ali um conjunto de 10 itens bem óbvios, né? Mas que nem sempre, né, vão ser possíveis ser implementados por falta de contexto. Tá bom? De qualquer forma, quando eu pego cada um desses itens, né, comecei a fazer isso, e comecei a dizer assim, de que forma você abordaria esse item, por exemplo, ele dá um roteiro interessante, como uma primeira aproximação. Mas eu posso avaliar isso, porque eu já dou aula dessa disciplina desde 2014. Então, são 6, 7 anos dando aula na mesma disciplina, você acaba pegando uma certa noção
de como isso se encaixa, né? E aí eu consigo avaliar. Mas uma pessoa que talvez não tenha muito conhecimento, talvez ela se perca um pouquinho nesse processo, né? De preparação também, né? Ou seja, dá para usar, sim, porque assim, talvez eu demorasse um pouco para encontrar esse conjunto de 10 tópicos, porque talvez esse seja o mais consistente modelo de explicar. E eu tenho usado um outro diferente, talvez com 12 tópicos, com 8, ou abordado temas que talvez não sejam tão relevantes. Então, provavelmente ele procurou isso na literatura, né? E entendeu que essa é a melhor maneira de abordar uma disciplina com esse grau de complexidade, né? O que você acha disso? Não, eu acho que assim, por mais que ele dê, talvez tu já tenha uma experiência na disciplina, né? E aí, quando você vê, você já vai, cara, isso aqui funciona, mas não funciona para esse caso. Mas vamos pensar num professor que é a primeira vez que vai dar disciplina. Já é um V0, né, o Josué? Então, assim, esse professor, ele provavelmente, se ele pegar da cabeça dele, talvez não saia tão diferente, né? Se ele não tem uma experiência, entendeu? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai usar aquilo como um ponto de partida. Eu acho que pode ser interessante. E aí ele vai testando, e à medida que ele vai tendo a experiência dele em sala de aula, ele vai modificando. Mas a gente tem um ponto que às vezes é difícil quebrar a inércia, né? E quebrar a inércia, por exemplo, de um sumário, de um livro, ou de um roteiro para uma disciplina, às vezes é uma inércia grande. O que eu vou fazer? Coloca lá, já vai te dar uma luz, né? Aí você vai olhar, se você tem conhecimento, você consegue julgar. Ah, bacana, acho que isso serve. Bom, mas aí você vai colocando teu filtro, teu sentimento para ajustar. Então, eu acho que nesse ponto ele é bom, Jesus. Eu não acho que isso é uma coisa legal. Ele te dá um V0 que muitas vezes a gente demora demais para ter. Então, nesse ponto, acho que ele dá uma agilidade para você ter um resultado final bom, desde que você faça um processo iterativo de melhoria, né? Não dá para usar aquilo como regra, né? Como verdade absoluta, mas como um ponto de discussão inicial, eu acho que ele dá um ponto de discussão inicial muito bom. Perfeito, não, inclusive porque ele elabora ilustrações inéditas, né, e muito modernas, né. Aliás, o Alex ele estava usando, né, essa ferramenta para tentar preparar a disciplina nesse início, que é a primeira vez que ele dá essa disciplina. Então, para ele foi interessante. Ele tem conversado comigo, usado meu material, mas também explorado. Agora eu vou fazer mais uma brincadeira para a gente encerrar. Já estamos chegando aí 1 hora de conversa, tá? Eu fiz uma proposta para o ChatGPT, é o seguinte: imagine um debate entre o Mário, que é um apaixonado por inteligência artificial, e o Josué, que tem aí preocupações referentes a isso. O que o ChatGPT diria em relação a isso? Vamos ouvir? Simule um debate entre 2 professores sobre a possibilidade e desafios do uso do ChatGPT na educação. Um dos professores, chamado Mário, é um especialista em inteligência artificial, e o outro professor, chamado Josué, tem receio de que a inteligência artificial prejudique a educação e a formação dos estudantes. Vamos ver o que ele vai dizer. Se ele colocar alguma coisa aí boa, a gente tem que ficar assustado. Mário, boa tarde a todos. Eu sou o professor Mário, sou especialista em inteligência artificial. Não, você tem que falar, poxa. Eu não estou vendo, cara. Ah, não está vendo a tua tela? Não está aparecendo. Eu não estou compartilhando. Ah, eu errei aqui, desculpa. Eu tenho que colocar aqui, ó. Agora vai. Cara, agora você vai quebrar meu segredo, que eu estou precisando usar óculos aqui, mas enfim, né? Aqui, vamos lá. Então, Mário, lá, ó. Boa tarde. Eu sou o Mário, especialista, e gostaria de discutir possibilidades e desafios, né? Acredito que a GPT pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar professores e alunos. Aí o Josué. Eu compartilho preocupações quanto ao uso da inteligência artificial. Eu temo que o chat GPT prejudique a formação dos estudantes e comprometa a qualidade. Aí o Mário, eu entendo sua preocupação, mas gostaria de ressaltar que pode ser uma ferramenta muito útil na correção de provas, geração de questões personalizadas, na criação de material atraente, interativo. Além disso, pode responder perguntas dos alunos de maneira rápida e precisa, permitindo que os professores se concentrem em questões complexas e importantes. Josué, eu entendo a sua perspectiva, mas ainda tenho preocupação quanto à dependência excessiva dos estudantes em fontes externas de informação. Isso pode levar a uma falta de habilidade em buscar e avaliar informações por conta própria e a falta de compreensão crítica. Além disso, a informação fornecida pelo ChatGPT pode não ser precisa ou atualizada, e isso pode levar a conclusões erradas. O Mário, eu concordo que esses são desafios reais que precisam ser considerados. No entanto, acredito que esses riscos podem ser mitigados se o ChatGPT
for usado como uma ferramenta complementar e não como fonte única de informação. Além disso, é importante que os professores e estudantes estejam sempre verificando as informações obtidas com fontes confiáveis. Josué, eu concordo que é importante usar o ChatGPT com moderação e verificar informações obtidas com fontes confiáveis. No entanto, ainda tem reservas quanto ao uso excessivo da inteligência artificial na educação. Acho que é importante preservar o papel dos professores como mentores e guias para os estudantes. Mário, eu compartilho sua visão de que os professores têm papel crucial na educação dos estudantes. Mas aí ele deu uma parada, tu vê que ele deu uma travada, né? Tá pensando, tá pensando. Acho que nós somos muito densos para ele, acho que ele não consegue acompanhar nosso nível de raciocínio. Cara, mas olha só, é um bom debate, né? Mas é um bom debate, né? Eu vou deixar ele fazendo ali. Mas eu acho que é um debate que tem alguma coerência a fala dele, né? Eu vou tirar aqui, mas aí ele vai fazer. Daqui a pouco eu mostro o resultado final ali, que ele deve ter travado um pouquinho, né? Mas veja, Mário, que ele inclusive, ao final, né? Eu não vou colocar aqui, eu pedi assim, simule perguntas da plateia, já que a gente não tem uma plateia hoje, que a gente tivesse aqui na interação online, teria pergunta. Não acredita que o danado fez várias perguntas para a plateia? Então, assim, aí eu pedi para ele, aí comecei a ver as perguntas, algumas bem complicadinhas, eu ia te complicar a tua vida, mas vou mandar as perguntas para você, para ver se você consegue responder. Mas como você é muito lento, mas como tu é muito lento, ele já respondeu tudo para você. Ele perguntou e respondeu. Olha só, cara. Ah, legal. Esse teste eu não tinha feito ainda. Dá para se divertir, pelo menos. Eu acho que se a gente souber usar com moderação, é isso que você está falando, acho que a conclusão, né? Eu acho que tem que experimentar, né? Como eu falei para você, assim, eu estou usando a própria ferramenta para aprender sobre a ferramenta. Eu faço perguntas sobre ela. Então, eu comecei a fazer, assim, de onde surgiu, para que serve, riscos, desafios, né? Essas perguntas que as pessoas fazem, façam para o ChatGPT e vejam a resposta. E aí você vai ficando com mais segurança. Claro que agora assusta um pouquinho, que é muito novo, mas daqui a algum tempo, provavelmente a gente vai acostumar, né? Isso vai fazer parte do nosso cotidiano, fazendo essas brincadeiras que eu fiz ali de simular o debate, porque eu coloquei características suas e coloquei características minhas. E aí o debate é bom quando tem pessoas diferentes, que pensam diferentes, trocando opiniões, né? Debatendo por bem aí da evolução do conhecimento. Isso é muito interessante. Vamos ver se ele conseguiu terminar esse serviço. Vamos ver. Olha lá. Olha lá, ó. Josué concorda, acredito que o uso consciente e responsável da tecnologia é a chave para garantir que seja realmente útil na educação e não prejudique a formação, né? O Mário, totalmente de acordo, é por isso que os professores, é importante que os professores usem de forma responsável e consciente. Seguindo essa abordagem, podemos aproveitar os benefícios da tecnologia e evitar seus riscos, né? Acho que interessante, acho que vocês podem fazer essas perguntas aí posteriormente, né? E acho que é um aprendizado sempre bom, né? Teve um final feliz ainda, assim, todo mundo. Exato. Até consenso. Nós não brigamos, né? Ou seja, dá para a gente pegar e fazer, experimentar, né? Aliás, então, eu tenho um blog, né? E eu fiz o quê? Eu coloquei lá no blog alguns artigos que eu fiz inteiramente pelo ChatGPT, perguntando para ele coisas sobre o ChatGPT. Então, eu coloquei ali os principais filmes relacionados a isso. Eu coloquei um pouquinho sobre Isaac Asimov, que é um grande escritor de ficção científica, né? Alguns filmes deles, como a Fundação está sendo feito agora, tem Eu, Robô, que já foi feito antigamente, no passado, né? Vários livros, né? Os Sete Amanhãs, livros que muita gente não conhece, mas que foram a base, né, das evoluções modernas. Ele era um visionário, né, não era um Nostradamus, mas ele escrevia sobre ficção científica, obviamente, de uma maneira ímpar, né? E coloquei ali também algumas questões sobre limitações e coloquei um artigo simples ali mostrando como é possível fazer a detecção de plágio. Eu acho que é importante, né, a gente também ensinar os professores a como fazer isso. Eu vou mostrar aqui, acho que essa do plágio é importante para a gente encerrar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Deixa eu ver minha tela aqui, vou compartilhar minha tela aqui. Espera aí, um momentinho. Eu tenho esse blog aqui, né? Que é o Josué Graciliano. Deixa eu pegar aqui, acho que é do plágio. Está vendo aí, Mário? Aqui, ó. Como detectar plágio em tempos de ChatGPT. Está vendo? Não, só a tela do ChatGPT, por enquanto. Aí, tá conseguindo ver? A tela do ChatGPT, mas não o teu blog. Ah, tá, deixa eu ver. Ah, tá, então tá. Perfeito.
Perfeito. Eu tenho que fazer aqui, apresentar e modificar aqui, ó. Esse é o link aqui, ó, que você pode entrar com texto para verificar se ele é classificado como IA ou não. Eu fiz um teste, né? Eu peguei um texto meu aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Clica aqui, ó, e vai ali. Tá, já estava logado, eu tenho que logar, né? Mas eu não vou fazer isso agora, mas o resultado que eu consegui ali, ó, pronto, tá aqui, ó. Vou colocar um texto aqui. Eu vou pegar um texto escrito pelo robozinho, tá? Pelo chat GPT, aqui, GPT, ó. Pega essa discussão nossa, vamos ver se. Esse aqui, ó. Vamos ver se ele vai descobrir. Ele escreveu isso aqui e vamos ver se ele vai conseguir descobrir. Submeter. Vamos ver. Está rodando. Ah, tá. Ele precisa de mais caracteres. Vou botar um pouquinho mais, tá? Acho que tem muito pouco, né? Precisa de, acho que 1000 caracteres, pelo menos, para ter um pouquinho mais. Aqui. Mas ele tem memória boa, né? Acabou de escrever, né? Isso mesmo. Aqui, ó. Pronto, ó. Vê lá. Esse texto é de IA. Ah, agora eu vou pegar um texto meu, né? Só espero que não dê problema, né, Mário? Vou pegar um texto meu bem antigo aqui. Você é um robô aí, cara. Já pensou se eu descobrir que eu sou robô? Olha aqui, ó. Vou pegar uma aqui sobre uso do celular em sala de aula, tá? Bem antigo aqui, ó, tá? Vamos ver se eu tenho. Esse aqui é pequenininho. Autonomia dos campos do Instituto. Vamos ver, esse aqui tá bom. Esse aqui é bem antigo, mas tudo bem. Vamos ver se ele vai conseguir, hein? Submeter. Aí, ó. Não é muito improvável que aí. Perfeito. Ele está funcionando bem. Eu testei já várias vezes de ontem para hoje, tá? Eu acho que ele passa no teste, assim, já ajuda, né? Já ajuda o docente. Muita gente tem que comprar um programa anti-plágio, tá? Mas acho que ele já ajuda um pouco, né? Para começar essa brincadeira, tá? Mário, muito obrigado aí pela conversa. Muito agradável. Gostaria de continuar a debater esse assunto nos próximos meses. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar mais curiosas, né? E nosso papel, né, sempre que possível, é também contribuir com nossos colegas aí, compartilhando conhecimento, se a gente puder. Eu gosto de estudar, eu gosto de novidade, gosto de tecnologia, né? Então, para mim, me agrada muito estudar esse assunto, ler os livros que você recomenda, tá? Refletir sobre os impactos, mas eu digo o seguinte, a gente precisa aprender, precisa experimentar, precisa fazer reflexão. Não pode ignorar, tá? Não. Suas considerações finais aí para o nosso público. Zé, olha, primeiro, foi um prazer bater um papo contigo, né? Sempre interessante essas nossas discussões, né? Por WhatsApp, às vezes por telefone, né? Essa foi mais sofisticada, foi no StreamYard. Então, foi um prazer. E, assim, com relação à inteligência artificial, eu, pelo menos, enxergo ela como uma ferramenta poderosa, com certeza, né? E que pode ser usada de uma forma boa ou uma forma ruim, como qualquer outra tecnologia poderosa que a gente tem. Então, acho que o uso positivo dela, o uso bom dela, vem muito das pessoas que estão utilizando. Então, se a gente tem uma sociedade, um processo de educação em que a ética ela é valorizada, eu acho que a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade no uso da IA. É claro que a gente sabe que isso nunca vai ser unanimidade, vão ter pessoas usando de forma equivocada, né, mas, de uma forma geral, eu tenho avaliado a evolução, por enquanto, de uma forma bem positiva, né, que está contribuindo demais para a geração de conhecimento e de melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, por enquanto, tem visto dessa forma. Amanhã pode ser que a gente se depare com outra realidade e que isso tudo mude, né? Mas, assim, por enquanto, replicar o nosso cérebro, talvez daqui a um tempo possa ser replicável, mas se a gente pensar que o cérebro e a mente são coisas distintas, né? A questão de a gente ter uma inteligência artificial aí com uma capacidade gigantesca, uma superinteligência aí, talvez não esteja num futuro tão próximo assim, até porque a gente não entende nem como funciona a nossa mente, nem como funciona o nosso cérebro direito, né? Então, se a gente não entende isso, replicar isso numa máquina talvez não seja uma tarefa tão simples a curto prazo. Então, dá para a gente ficar um pouquinho tranquilo aí para os próximos anos, aí tentar fazer um uso bom aí do que já existe, né? E quem sabe contribuir para que, se um dia a gente chega a ter uma inteligência artificial
geral super inteligente, aí, né, que ela venha ajudar aí a nossa população, a nossa comunidade. José, muito obrigado, Obrigado, Mário. pela Obrigado, oportunidade Mário. do papo. Sou menos ignorante hoje do que ontem, por conversar com você, e lembro Opa, bem, né, que não tem tecnologia boa ou má, né? A tecnologia não é boa ou má, depende de como a gente usa, não é por isso? Essa enquanto frase, é né? o que a gente usa, né? Quem sabe futuramente não seja a gente que esteja dominando ela, mas por enquanto nós dominamos ela ainda. Então, Obrigado, Mário. Boa quinta-feira aí, bom trabalho, bom realmente, descanso para super. você. Se cuida aí. Obrigado pelo Valeu, papo. coisa Tchau, também. tchau. Valeu, tchau, Obrigadão. tchau.